Olá, boa noite, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a uma nova live do projeto Conversando Sobre. Hoje nós estamos recebendo novamente a professora e escritora Celina Bezerra. Da última vez a internet não deixou a gente levar a live adiante, estava muito complicado, mas hoje está legal, hoje está bem bacana, por enquanto está tudo funcionando bem, então nós vamos conseguir fazer uma boa conversa e sem os cortes que aconteceram da última vez. Eu quero agradecer a gentileza da professora Celina em abrir espaço em sua agenda para a gente repetir essa conversa, porque a temática é tão importante que ela não podia ficar daquela forma, né? Então, vir novamente, fazer uma nova live com clareza, sem as interrupções, é fundamental em respeito à professora Celina e também à temática, que eu acho uma das relevantes para as nossas crianças, né? Então, deixa eu apresentar a professora Celina. A professora Celina Bezerra da Silva é natural do Rio de Janeiro, mora em Salvador, na Bahia, desde 95. Formada em letras, com especialização em educação inclusiva e em educação da infância com ludicidade. Possui MBA em gestão de recursos humanos, é escritora de livros infantis com temas voltados à inclusão. Autora de Bruna, uma amiga Down mais que especial, e Sabrina, a menina albina, que fazem parte da coleção Amigos Especiais, publicados pela editora Inverso. E ela também tem poemas, crônicas, contos publicados em várias antologias e coletâneas. Faz parte do Mulherio das Letras do Brasil, Bahia e Europa. Atua em obras sociais como voluntária, fazendo oficinas literárias em orfanatos. É educadora da Rede Pública de Ensino do Estado de Sergipe, na cidade de São Cristóvão. Então, como vocês podem ver pela biografia da professora Celina, a relação da professora Celina com a questão da inclusão não é de hoje, né? Já tem uma trajetória longa. Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Celina, muito obrigada mais uma vez por aceitar abrir uma nova data em sua agenda e vir participar conosco desse projeto. Professora Linda Mir, muito obrigada por essa apresentação. Na realidade, quem agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo através de estudos, tanto na pós-graduação como na vivência com os meus leitores, com os pais de meus leitores, que muitos são pais de crianças com deficiência e chegam até mim para agradecer pelo livro, pela temática dos livros, né? Então, eu, assim, tenho o maior prazer, realmente, de estar aqui novamente, e hoje já com a internet funcionando bem melhor, e aí não vamos deixar nada sem ser falado. E eu espero, assim, poder atender as expectativas, né, de vocês, do Núcleo de Gênero e Tecnologia, o TFPR, não é isso? Isso. Universidade Tecnológica. Esse nome que o povo costuma se atrapalhar com ele, né? É um trava-línguas. É um trava-línguas, é verdade. Tá certo. Eu falei um pouquinho da sua biografia, são essas coisas mais corriqueiras, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais da Celina. Quem é essa mulher que se interessou por um tema tão importante para as nossas crianças? Então, eu, quando criança, eu já passei por situações assim, não olha muito para aquela criança que está na cadeira de rodas, ou para aquela criança com síndrome de Down, porque para não deixar ela encabulada, para não deixar ela com vergonha. Assim, como eu ouvi isso de adultos, não dos meus pais, mas eu ouvi isso de adultos. Ah, não fica olhando, não chega perto. E isso ficou, assim, um pouco... era uma interrogação que eu trouxe para a vida adulta. Então, quando eu terminei a minha faculdade de letras, né, eu fiz letras com inglês,
Na época eu tinha a ideia de abrir uma escola de português para estrangeiros, e assim, nada disso se consolidou. Eu fui ser secretária bilíngue em uma empresa multinacional, presente em 93 países, falava inglês o tempo inteiro durante o meu dia a dia de trabalho, né? Mas durante a minha estadia nessa empresa, eu decidi fazer a pós-graduação em educação inclusiva, onde eu tive aulas com a professora Olga, da Bengala Branca, lá do Rio Grande do Sul, que é cega, né? Eu tive aulas com o professor João Prazeres, que é um professor cego também. Eu tive aulas com a professora Larissa, que é uma professora doutora, que é surda. Então, eu vi o quanto eles são capazes, né? E isso me chamava muita atenção. Quando eu terminei a faculdade, essa pós-graduação de educação inclusiva, essa pós, né? E eu fiz a pós em educação da infância com ludicidade. E aí eu comecei a ter contato com os livros infantis e cadê os personagens com deficiência que eu tinha visto tanto na pós-graduação de educação inclusiva. Então, eram poucos ou quase inexistentes, né? Então, isso que você falou, eu na minha infância, as famílias que tinham crianças, pessoas com deficiência em casa, escondiam, né? Essas tem isso crianças não também. apareciam na sociedade porque parecia que era uma falha, uma punição por algo de errado que aquela família tinha feito e por isso foi punida com uma criança com deficiência, né? Então a gente não aprendia a conviver com elas, né? E eu fiz um estudo assim que historicamente, assim, já a pessoa que nascia com deficiência, ela muitas vezes, aí, na época de Platão, por exemplo, se colocavam todas juntas. Tem deficiência, vai para um lugar, todo mundo junto. Sim. Depois, quando veio Santo Agostinho, que disse assim, não, vamos fazer caridade, as freiras vão cuidar dessas crianças com deficiência. E aí vamos elevar nossa alma, nós vamos purificar nossa alma fazendo essa caridade. Então, os pais que tinham crianças com deficiência entregavam para a igreja criar essas crianças, né? E aí foi quando veio... Isso aí é outra palestra, né? Sim, é outra história. Outra coisa. Mas então, historicamente, aí vem o Luiz Braille. Antes do Braille, teve um outro estudioso, né, que ele desenhou as letras em relevo, o A em relevo, o B em relevo, e ele tentava ensinar a criança cega a ler através dessas letras em relevo. Aí foi quando o Luiz Braille, ele desenvolveu esse alfabeto em Braille, que é o que nós temos hoje, e que é com os pontinhos, né? Então tem a cela, tem a pera, que você vai pulsionando e vai marcando o papel. Então, quando você escreve em Braille, você escreve da esquerda para a direita. Peraí. Não. Deixa eu ver aqui. Da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Então, quem escreve em Braille, escreve da direita para a esquerda, e aí e também vai escrevendo assim, ao contrário mesmo, e aí depois vira o papel e o relevo está ali para a criança que é cega, para que ela possa ler. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, e é bem interessante. E aí, depois, teve a questão do alfabeto, a Libras, Libras é língua brasileira de sinais, mas a língua de sinais está presente em todos os países também, cada país tem a sua língua. No Brasil, Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil, né?
Sim, Se eu não me engano, bem recentemente, que ela foi instituída como segunda língua oficial do Brasil. Então, Mas essas medidas, né, elas possibilitam que as pessoas que tenham nascido ou que ao longo da vida sejam acometidas por alguma doença que leve a algum, não é deficiência, né? É alguma necessidade especial, uma ela tem. limitação, Oi? uma limitação, ela Uma tem a limitação, limitação da audição, a limitação da visão, a isso. limitação da fala ou do cognitivo, Que elas né? O consigam se resto é inserir na potencialidade. sociedade, né? Então, a gente cada Exatamente. vez mais vê essas pessoas em diversos lugares. Você citou aqui o caso dos seus professores, suas professoras, né? Eu lembro que na Sim, minha formatura da faculdade, no curso de Ciências Contábeis, se formou uma moça, uma mulher, que ela tinha, oh meu Deus do céu, paralisia cerebral, né? sim, Então, assim, foi uma comoção quando ela foi receber o diploma de nível superior, né? é, Porque é, não era algo comum, né? Então, graças a Deus, a gente tem essa inserção cada vez maior dessas pessoas que merecem todo o carinho, todo o cuidado, todo o respeito e o seu é espaço na verdade. sociedade. É isso. E você citou agora há pouco, né, que quando nós éramos crianças, as famílias escondiam as suas crianças com Uhum. deficiência. Uma criança que nascia com paralisia cerebral, ela estava praticamente ali, ela não aprendia a ler, ela não fazia nada, porque os pais não colocavam na escola e também as escolas não eram inclusivas como são hoje, né? Então, o que acontece? A criança, ela vai aprender, qualquer criança, ela vai aprender no seu tempo. Sim, E isso aí varia. A criança dita normal, ela também, algumas andam mais cedo, outras andam mais tarde, umas sim. aprendem a ler mais cedo, outras aprendem a ler mais tarde, e a criança com deficiência é exatamente igual. Nós precisamos oportunizar a elas o aprendizado. Elas vão aprender no ritmo delas. Então, eu tenho uma amiga que é a Elise Pepe, que é escritora, tem paralisia cerebral porque sofreu a falta de oxigenação do cérebro, porque a mãe sofreu um acidente de carro, caiu dentro de um rio e a mãe se afogou e estava grávida dela, de 7º mês, né? As duas se salvaram, graças a Deus, são pessoas maravilhosas, mas a Elise Pepe ficou com a paralisia cerebral. E ela tem muita dificuldade de andar, ela fica na cadeira de rodas, e ela escreveu um livro de 270 páginas, contando a trajetória dela, ela conta um pouco da vida dos pais antes dela chegar, depois que ela chegou, e depois a mãe decide ter uma filhinha, depois já de 10 anos, e aí quando a irmãzinha chega, então a história é a biografia dela, um livro chamado Ver-se, Mover-se, Comover-se, e é um livro muito bacana, escrito por uma pessoa com deficiência e completamente capaz, cheia de Sim. potencialidades, e uma E limitação recebeu. que é a limitação, ela fala com dificuldade, ela se movimenta com dificuldade, mas o cognitivo dela é perfeito. Sim. E nós temos É, aí o Steve Hopkins, né? sim, Que é, né? É uma criança que teve oportunidades, né? ela teve oportunidade. Os pais, a família, acreditaram nela, né? Porque Exatamente. eu acho que é isso que as crianças precisam, todas as crianças precisam que os adultos acreditem nelas, né? Acreditem, elas vão Só que, aprender no tempo delas. sim, só que para as crianças sem limitações é mais fácil acreditar. Agora, É, as crianças com limitações, aí precisa realmente que você olhe se não, é meu filho e pode. Né? e Não sei pode, até onde que exatamente. pode, né? E também Eu, não outro, importa até onde. O que importa é que é, pode. Né? outro dia eu assisti uma palestra de um advogado formado e ele está vinculado às causas da inclusão, né? Ele defende a causa da inclusão
e do respeito e da acessibilidade das leis da pessoa com deficiência. Ele é cego e estava namorando, ele já tinha uns 26 anos, né? Tinha a namorada dele e saiu com essa namorada e ela falou assim: meu amor, sua unha tá grande. E aí ele falou assim: porque minha mãe não teve tempo de cortar minha unha. Aí ela, como é que é? Aí ele falou assim: ué, a minha mãe não teve tempo de cortar minha unha. E aí ela falou assim: por que você não corta sua unha? Aí ele falou assim: mas será que eu acerto? Aí a namorada falou assim: tome aqui um cortador de unha ou uma tesourinha e faça. Você vai sentir dor se você cortar errado. Então, sim. Aí ele disse: eu não sabia que eu era capaz. Então, exemplifica bem o que é uma mãe super protetiva. Sim. Ele se formou em direito, advogava já, mas era ela que cortava a unha dele, porque ela não disse a ele que ele era capaz de cortar, que ele podia pegar, que ele podia fazer isso. Então, assim, é um exemplo muito simples, mas é exatamente o que acontece. As mães precisam acreditar, as mães precisam... Já vai o telefone tocando aqui, você está escutando. Já vão desligar ele ali. Então, as mães precisam acreditar na potencialidade da criança, né? E permitir que ela se desenvolva a cada dia mais, um aprendizado a cada dia, e em algum momento... Deixa fora, por favor, mãe. E, em algum momento, essa criança ela vai assimilar aquele aprendizado, né? Vai se apropriar daquilo, mas é necessário acreditar. Eu acho, né, que isso serve para todos nós, né? Para todas as mães, todos os pais, todas as pessoas adultas que convivem com crianças, né? Acreditar e estimular a autonomia da criança, né? Autonomia. Porque às vezes você chega... Eu já tive um episódio que a pessoa me disse: não, eu não comia uva porque eu não sabia como tirava a casca. Ai, meu Deus. Adulta. Adulta, né? Então, a gente se depara com algumas situações assim, realmente. Pois é, né? Não tira a casca da uva, né? Então, mostrar, acreditar e dar essa autonomia, formar pessoas autônomas, né? Independente de ter deficiência, de ter limitações ou não, né? Exatamente. E então, Linda, quando eu fiz essa faculdade, eu percebi essa deficiência, a falta de personagens com limitações ou personagens com deficiência na literatura infantil. E aí, quando estava morando em Curitiba, eu conheci a Ana Paula, que trabalha como agente literária, e ela levou meus escritos, né, que eu já tinha feito há mais de 10 anos, levou para Cristina Jones avaliar, e ela levou Bruna, uma amiga Down mais que especial, né, que é esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Então, ela levou o texto, né, e a Cristina me chamou para uma reunião 2 dias depois, e disse: eu não quero publicar só o Bruno, eu quero que você dê um nome a uma série, e vamos criar a série que você decidiu o nome, para que a gente siga na mesma linha de inclusão. E aí eu criei a série, eu dei o nome à série Amigos Especiais. Então, Bruna, aqui, ela é uma criança, a branquinha, deixa eu ver, aqui é a branquinha. É uma criança com síndrome de Down, aqui a Tatiane, que é a amiga dela, que é que é a melhor amiga, você vê a criança negra, e aqui no livro eu coloquei as crianças brincando de roda aqui, aí tem ruiva, tem loira, tem negra com a pele mais clara, negra com a pele mais escura, assim, bem inclusivo mesmo, assim, para que se possa trabalhar vários temas. Mas tem toda essa inclusão, dessa diversidade, né? Porque as salas de aulas, os espaços são diversos, né? São diversos, exatamente. E aqui essas meninas, elas tinham um clubinho que se chamava Clubinho das Meninas que Brincam.
era um clubinho da escola. Então, elas eram muito amigas, brincavam, tudo assim, e em algum momento acontece que ela abraça demais a amiga, brincando de pique, pega, e aí ela abraça e não quer soltar a amiga, e aí a professora fala, não, Bruna, você não está brincando certo, pode se machucar, vai sentar. E aí é quando tem uma revolução aqui, e as meninas empoderadas fazem uma manifestação. Queremos Bruna. E aí depois vocês vão querer conhecer o restinho da história. O restante não vai dar spoiler, né? Não vou dar spoiler. Mas é uma história que fala bastante de amor, tem muito coração. A professora é negra, é idosa, é obesa, é grisalha. Então, assim, tem muita coisa legal. E outra coisa que é muito importante para o meu público infantil, crianças com baixa visão, elas enxergam melhor quando o texto está em contraste. Então, aqui está o fundo amarelo e a letra preta. Então, nós temos muitas crianças com baixa visão e que, assim, um livro como esse ajuda pais, professores, profissionais da saúde nos espaços de aprendizado, seja de hospitais, né, as bibliotecas, as brinquedotecas, né, porque eu digo que o livro tem que estar na brinquedoteca também, porque o livro se torna um brinquedo para uma criança de 4, 5 anos que ainda não sabe ler, ele vai ler as ilustrações, ele vai ler os personagens, né? Sim. Tudo assim. Cenário, né? O colorido. Então, o trabalho da ilustradora ou do ilustrador é super importante. Super importante. Para que possa chamar aquele público que a gente quer atingir com os nossos livros, né? Então, eles contam a história por meio dos desenhos, né? Isso eu valorizo e eles bastante. Eles recontam, né? Com as palavras deles e mudam os personagens, inclusive, né? Mudam o nome do personagem. As crianças que estão ainda em fase de alfabetização, que ainda não conseguem ler, eles vão construir uma história em cima dos desenhos, né? Então, isso é muito bacana, né? Outra coisa que eu observei no teu livro é que ele está com letras grandes. Sim, tamanho 18. É justamente para atingir as crianças com baixa visão, né? E eu lembro que quando... Não, foi no outro, depois eu vou mostrar o outro livro, mas um pai me falou, ele tem baixa visão e disse, pela primeira vez eu vou conseguir ler um livro infantil para as minhas filhas, para os meus filhos gêmeos, de 5 anos, porque até então eu não conseguia ler, porque minha visão é muito baixa, e aqui eu tenho o contraste, eu consigo ler. Vai ser o maior prazer da minha vida ler uma história para meus filhos, e você está me proporcionando isso. Então, assim, eu acabo tendo depoimentos, assim, fantásticos. A partir dos livros. Essa tua série, né, a literatura infantil inclusiva, ela transcende o universo da literatura, né? Ele tem um papel maior do que é uma missão, né, um propósito. A leitura, né? Ele tem um propósito maior, né? A Tânia está dizendo aqui, né, que linda essa história, riqueza de diversidade expressa em um livro infantil, né? Então, é isso, né? A literatura infantil, a literatura, ela é mais do que só um hábito de ler, um entretenimento, né? Ela também serve para formar a personalidade. A personalidade, sem dúvida. As crianças, principalmente as crianças, né? Assim, é claro, no passado se usavam muitas parábolas, né? Também as fábulas do Esopo, que tinha sempre a moral da história no final, né? Então, é importante trazer valores também para as crianças, mas a gente não precisa dizer, olha, isso aqui é sobre isso que está se falando. Num livro como esse, Bruna, se fala naturalmente de amor, de amizade, de educação, de respeito. Então, são valores
que naturalmente a criança vai desenvolver, né? Mas quando ela vê no livro, ela já, acho que quando a professora faz uma rodinha e vai conversar sobre o que acontece no livro, né? Então as crianças vão falar desses temas, desses valores, vão aprender brincando, né? Sim. Eu acho bem interessante isso também. Você falou agora da moral da história, né? Eu tenho 2 sobrinhos, eu tenho vários sobrinhos netos, né? Mas eu tenho 2 que são os mais, que convivo mais, né? Um tem 5 e outro tem 6 anos. Sim. E eu estava na casa deles e eles, antes de dormir, tia conta uma historinha. Aí, toda noite eu inventava uma historinha e o menor, ele sempre dormia, ele nunca escutava o fim da história, porque ele dorme fácil. Sim. Então, ele dormia. Aí, um dia eu estava com preguiça e resolvi inventar uma história, resolvi contar a história do patinho feio. Quando eu terminei a história, ele não tinha dormido. Eita. Ele disse, tia, essa história não foi boa. Ela traz maus sentimentos. Ela ensina que eu não gostar do meu irmão. Olha, A moral então da ele já esperava uma coisa boa e naquele livro não estava, naquela história não estava legal. O que ele não conseguiu dormir, porque incomodou, porque lá os patinhos, né, rejeitavam o patinho diferente, né? E aí ele tia conta outra. Eu acho que na segunda ou terceira frase da outra história, que daí eu fui inventar a história, né? Tive que contar duas, ele dormiu, né? Ou seja, a moral da história você vê o não quanto foi que captada. incomoda a criança, né? A criança, ela naturalmente é inclusiva. Então, isso aí, se a criança rejeita outra criança, ela aprendeu isso. Ela ouviu que não é para chegar perto, ou então que aquela criança albina pode passar uma doença para ela, porque por causa da ignorância dos pais, muitas vezes, muitas crianças com vitiligo, com alopécia areata, que é aquela que não tem os fios de cabelo, né? Não tem nenhum pelo no corpo, né? As crianças com albinismo são doenças, não são, assim, na verdade, são características genéticas. Sim. E não são o vitiligo, doenças, né? Não são exatamente doenças. E o albinismo o albinismo, acho que tem um código de doença, o CID, né? Mas não é. Na realidade, é uma característica que vem no DNA. Uma pessoa para nascer albina, basta que a mãe tenha tido um ancestral albino e o pai tenha tido um ancestral albino e que os 2 se encontram. Quando eles se encontram, eles têm uma probabilidade de terem um filho albino muito grande. E também pode nascer um filho não albino. Sim. E aí o que acontece? As pessoas, por ignorância, acham que o albinismo pega, e não pega. E pegou do teu pai, né? Não pegou, né? Não pega. Herdou, mas não pegou. Exato. E o albinismo, ele assim, ele acontece, ele ocorre em todas as etnias. Tem uma foto do o Sebastião Salgado fez uma foto de uma indígena brasileira albina. Existem orientais albinos, temos brancos albinos, temos negros albinos, e a maior incidência de albinismo é na população negra. Então, no Brasil, nós temos muitos albinos na Bahia e muitos albinos no Maranhão. Tem em todo o Brasil, mas na Bahia, por exemplo, na APALBA, que é a Associação de Portadores, não de portadores, de pessoas com albinismo, né? Associação das Pessoas com Albinismo da Bahia, tem 600 e poucos albinos cadastrados. Porém, sabemos que é muito mais que isso. Sim. Só que o censo não conta. O censo não conta pessoas albinas.
Se ela nasceu numa família de pessoas negras, ela é contada como negra. E se ela nasceu numa família branca, ela é contada como branca. Mas ela é albina. Então, é uma das lutas da pessoa albina, é essa, de que o censo reconheça, ou se faça um censo para contar os albinos, né? Porque são muitos, são diversos, são de todas as etnias, e na verdade não se tem esse número, né? E são pessoas assim que, devido à pele clara, que é a falta de melanina, né? Na pele, nos pelos, no cabelo, ele tem uma incidência maior de câncer de pele. Ele não pode se expor ao sol, porque ele não tem a proteção natural da pele para os raios UVB, UVA, UVB, que são prejudiciais à pele clara. E os olhos também. Os olhos da pessoa albina, algumas nascem com o tom do olho normal, assim, preto ou castanho, mas tem alguns que têm até o olho um pouco avermelhado, por conta do albinismo, da falta da melanina. E é muito prejudicial à visão das crianças albinas, o sol. Então, elas precisam usar o óculos escuros e também o protetor solar. Só que crianças que têm albinismo de populações mais pobres não têm condições de comprar o protetor solar. Então, aí vem a incidência de câncer de pele. Aí tão bem, o que resolveu travar agora? Travou você, né? Foi um pouquinho. Aqui está. Gilberto Gil fez uma música para os albinos negros, verdade, Sarará. Exatamente. E na Bahia, e lá na Angola, Moçambique, Cabo Verde, em toda a África tem muito albino, muitas. Uganda, então, eu tenho uma amiga de internet que tem um projeto lindo com pessoas albinas que são rejeitadas pelas famílias, muitas delas, né? Eles são perseguidos na África, em algumas comunidades eles são perseguidos, e assim, um pedaço de um dedo de albino, eles acreditam que traz sorte, igual a gente no passado cortava o pé do coelho e botava no chaveiro do carro, porque dava sorte. Eu acho que isso acabou, né? Mas quando eu era criança, eu via muita gente com pé de coelho, no chaveiro, né? Agora, você acredita que lá na África, se acredita que o dedo do albino, ou um pedaço do corpo do albino, traz sorte. Então, isso é bem complicado. Né? E aí, então, acabam atacando e ferindo ou até matando essas pessoas. Mata, é muito ruim, é muito ruim. E aí eu trouxe aqui o livro aí Sabrina. Apareceu alguém, quem é? Sabrina, menina albina, né? A partir desse conhecimento todo que eu tinha das pessoas albinas, eu falei, não achei, na época, eu não achei livros com personagens albinos para criança, né? Livros. O Maurício de Souza, por exemplo, ele tem um leque imenso de personagens. Ele tem, assim, personagem de várias características, né? Mas eu não conhecia nenhum albino. E a editora Inverso conseguiu que a Laísa Morena fosse a ilustradora desse livro. E Laísa Morena trabalha com Maurício de Souza. Então assim, foi uma coisa bem legal, né? E é outro livro que a família do Lucas é negra, e a Sabrina nasce aí, ó, no colinho da mamãe, nasce albina, uma família negra. Sim. E eu continuo com a questão da letra, né? A letra é grande, para poder facilitar a leitura. E aqui o pai está explicando, olha, não pode pegar sol, a sua irmãzinha não pode pegar sol. E o Lucas aqui fala, olha, tem albinos, minha professora já falou, que tem leão albino, papagaio albino,
tartaruga albina e até Tartaruga. a barata albina. Ah, é a Então, barata, não é a abelha. tem, Barata. tem a barata albina. Então, assim, é um livro que traz, de uma forma lúdica, ele é todo em verso, com rimas, Uhum. informações super importantes. Então, tem gente adultos que compraram o livro para poder conhecer sobre o albinismo, que não conhecia nada sobre o albinismo. Eu já vi essas pessoas lourinhas parecendo alemães, mas eu não sabia o que era, não sabia. Então, existe Sim. uma questão da invisibilidade da pessoa albina, e teve um ensaio de uma modelo de São Paulo, a Andresa Águida, ela é albina, e ela ficou numa esquina em São Paulo, parada, as pessoas não olhavam para ela. Assim, ela estava com vestido branco, estava lá, as pessoas não olhavam, é como se a mente humana passasse por ela, Não as pessoas enxergar. passavam para lá e para cá, não enxergavam, não Ela, enxergavam. Então, ela não era albina, ela era transparente, é né? como, É, exatamente, é como se ela transparente. As fosse pessoas transparente. veem através dela, né? Veem todo o entorno, veem o que está Exatamente, atrás, mas não veem aquela pessoa que está ali numa exatamente. condição diferenciada, né? E a única condição dela é a de não ter a melanina. Cognitiva, Sim, ela e qualquer outra pessoa albina, cognitivamente, ela é uma pessoa normal. Mas sim. muita gente retém, não vai aprender, porque eu acho que não adianta ir para a escola porque não vai aprender, e às vezes a dificuldade da criança é a falta é a baixa visão, né? Porque Aham. a baixa visão para uma criança que ainda está aprendendo a falar, ela não sabe detectar isso, e muitas vezes os pais não detectam. Então, a primeira coisa que uma criança que nasce albina, os pais precisam fazer é ir num dermatologista e ir a um oftalmologista. E esses Oftalmologista. dois têm que ser companheiros de vida dessa criança, para o resto da vida, Sim. porque isso vai salvar a visão dessa criança e vai salvar a pele dessa criança e até a vida, porque o câncer de pele mata também, né? Com E certeza. eu falo muito, não te E, deixo você falar. não, 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 tá ótimo, tá ótimo. Aí você falou de algo que eu acho que é importante a gente refletir sobre, né? Porque a criança que nasce, eu não vou falar das crianças cegas, porque essa é mais facilmente identificadas, mas Isso, as crianças que nascem com pouca visão, elas não sim. sabem relatar que elas não estão enxergando direito, porque elas Não, sempre enxergaram assim, né? Uma coisa exatamente. somos nós que enxergávamos bem e agora E precisamos do passamos a usar óculos porque eu não óculos. consigo ler ali, né? Mas eu sei É, como é enxergar sem óculos. Agora, uma sim, criança que nasce com baixa visão, ela enxerga um borrão e ela acha que a vida é aquele borrão, né? Então, exatamente. para perceber, o oftalmologista é importante para perceber Essencial. É, essa questão, identificar que essa criança está com baixa visão, né? Porque é agoniante, né? A gente que usa óculos sabe o que acontece quando tiram o óculos e te dão um e texto não para você consegue ler, né? enxergar, Não exatamente. consegue E enxergar. assim, como eu falei para você, eu recebi alguns depoimentos de algumas crianças, né, e de alguns pais sobre o quanto o livro que eu escrevo, a temática que eu escrevo impactou na vida delas, né? Tem uma criança, eu não lembro o nome dela, não sei se era Maria Clara ou Isabela, daí de Curitiba. Se ela estiver assistindo, me perdoe que eu não lembro o nome dela, porque são muitos leitores. Sim. E ela disse assim, ela tirou uma foto e mandou uma mensagem para mim. Agora eu vou poder explicar para o meu amigo por que que eu sou dessa cor. É porque eu sou igual a Sabrina. Eu vou dar o livro para ele ler, para entender por que que eu sou albina, né? Então, Uhum. teve uma mãe que a mãe e o pai são negros,
e ela virou para mim, mandou uma mensagem também pelo direct lá do Instagram. Ela disse assim: Celina, minha filha está fazendo 3 anos, está indo para a escola, e eu não sabia como que eu iria explicar para ela quando perguntassem a ela por que que o pai e a mãe são negros e ela é albina, porque ela é branca, né? Sim. E agora, com esse livro, eu vou explicar para ela e ela vai saber explicar para o coleguinha. Porque, assim, e essas pessoas dizem, é o primeiro livro que eu vejo, é tanto que no lançamento do Sabrina, a Cristina Jones, né, da Inverso, estava presente lá em Salvador. Nós tínhamos em torno de, acho que 10 a 15 pessoas albinas que vieram, souberam do lançamento do livro e vieram, e eu não conhecia elas, eu não as conhecia, e foi assim, muito bacana a interação das pessoas com os convidados, com as pessoas que já estavam lá, e eles me agradeciam de um jeito que, assim, até hoje, né, hoje mesmo eu falei com o Fernando, que é diretor lá da APALBA, e ele falou, que horas vai ser a sua live que eu quero assistir? Então, ele me disse, Celina, a gente precisa falar de albinismo, a gente precisa mostrar ao mundo que nós existimos e que nós somos capazes e que nós somos inteligentes, que nós produzimos coisas normais como qualquer outra pessoa, né? Porque o albino, ele não tem melanina. Dizem assim que o gato preto, ele tem melanismo, que é excesso de melanina nos pelos. E o albinismo, ele não tem. Então, é o oposto. Tem o melanismo e tem o albinismo. O albinismo é a falta da melanina. Só isso. Só isso. É só isso. É só isso, né? Assim, você estava falando dos retornos, né? Das tuas leitoras, dos teus leitores, né? Como é bom, né? Como é bom a gente ter esse retorno, né? Eu acho que... Por que a gente escreve, né? Por que escrever? Saber o não impacto, é para ganhar né, que está dinheiro, porque a causando. gente não fica Não, rica, não ganha. né? Não ganha. Mas esse retorno, né? Quando você tem um depoimento de uma criança, de uma mãe que disse: o meu filho estava assistindo, né? Esse é um retorno que eu tive, né? O filho estava assistindo o filme Dumbo. Sim. E nesse filme tem a menina que quer ser cientista e lá pelas tantas aparece Marie Curie. E ele grita: mãe, Marie Curie, eu sei quem é. Bacana, exatamente. Então, esses depoimentos, eles já fazem valer a pena, né? Exatamente, fazem valer a pena bastante. E quando a gente fala de inclusão, né, quando a gente fala de literatura infantil inclusiva, e eu, assim, parabenizo a Editora Inverso, que tem feito livros maravilhosos, né, tem publicado livros, assim, de escritoras com esse tema. Recentemente, ela lançou A Menina Feita de Nuvens, que é uma menina que tem vitiligo, e ela tinha, assim, um pouquinho de receio, a filha dessa escritora tinha o vitiligo e não gostava, né, porque estava com o corpinho aparecendo as manchas. E aí a mãe teve essa ideia de escrever esse livro em que a personagem do livro ficava feliz, porque as pessoas encontravam os desenhos das nuvens no... Então, vamos ver, isso aqui parece um patinho, isso aqui parece um ursinho. Então, ela se sentia feliz de poder encontrar naquelas manchinhas do corpo dela que personagem, que figura se formava com aquelas manchas, né? Então, tem que ter esse olhar realmente para as crianças que têm algum tipo de deficiência ou característica especial. Por quê? E não só elas, né? Porque temos as crianças órfãs, que eu até tenho aqui outro livro, mas depois a gente fala disso. Mas, assim, a Editora Inverso, para essa, tem A Menina Feita de Nuvens, tem A Menina que Descobriu o Mundo, que é uma menina surda, né?
e aí ela aprende Libras, e aí consegue se comunicar com o mundo. E é um livro também muito bonito, não lembro o nome das autoras, me perdoem, mas nesse A Menina que Descobriu o Mundo, a editora Inverso colocou o QR Code assim atrás, aqui é um código de barras, mas aí colocou o QR Code em que a criança com deficiência auditiva, ela pode colocar o leitor do celular e ser remetido para uma página do YouTube, onde tem uma contadora de histórias contando a história do livro em Libras. Então, é utilizar as novas tecnologias para o livro, assim, para literatura infantil, é algo assim fantástico. E eu, inclusive, o meu próximo livro que vai tratar do tema do TEA, né, transtorno do espectro autista, eu pedi, já conversei com a Cristina, que eu quero colocar um QR Code com uma música que está ao longo do livro. Ao longo do livro tem, toda hora o personagem para e ouve aquela música. Então, ele lembra da música, e aí eu quero que a criança saiba, porque com as letras ela não vai saber que música é. Então, com o QR Code, ela vai saber. Então, como a Editora Inverso já está usando essa tecnologia, eu quero utilizar também nos meus livros infantis a partir de agora. Que aí possibilita mais inclusão para as crianças. A Cristina Jones, e a Cristina Jones é a CEO da Editora Inverso, e ela tem essa acolhida, né? A Editora Inverso tem um trabalho muito bacana, muito forte em literatura infantil, né? E essa vertente da inclusão, desses livros mais próximos da realidade, são um filão forte dentro da revista. Ela acredita e nos incentiva também, né? Porque quando eu cheguei para ela, era com uma ideia, um sonho, uma coisa meio maluca, meio desestruturada, né? E assim como com você, ela fez comigo. Não, vamos já registrar como uma série. Disse, mas de repente fica só no primeiro. Dela, se não tem problema. Mas vai passar do primeiro, né? Então, ela dá esse apoio bem importante. Eu tenho aqui, né? O seu aqui, série Meninas, Moças e Mulheres que Inspiram, né? Eu tenho aqui o Hipátia de Alexandria, que assim chegou aqui com uma dedicatória linda, eu agradeço, viu? Vou ler com todo carinho e quero toda a série também. E, então, meu próximo livro, que é a Estrela Azul e a Poeirinha Cósmica. Essa estrela azul é uma estrela do mar, do fundo do mar. E a poeirinha cósmica, ela está lá no firmamento, né? Então, você pode ver a distância entre uma e outra, e existe uma amizade aí que seria impossível, mas é uma amizade possível, se faz possível, e a história é linda, linda, linda. Eu acho que vai ser o carro-chefe dessa série, porque traz a questão da rejeição. Por exemplo, muitos pais me relataram que escolas recusaram seu filho por ser autista, né? Então, eu fui juntando, porque por eu conversar bastante com os pais, eu vou juntando a história de um, a história de outro, a história de um, de outro, e eu sendo professora, eu também tive, assim, o ano passado, eu dando aula em uma escola de Salvador, eu tinha em torno de 8 alunos com transtorno do espectro autista, e também alunos com Asperger, né, que tem, assim, e tinha também um que era superdotado. Então, assim, são assim, todos maravilhosos, todos com sua característica, e todos com muita potencialidade, muita potencialidade. O meu aluno que gostava de assistir a aula olhando para a parede, ele sentava, botava a cadeira virada para a parede. Eu estou lá do outro lado dando a aula, e eu perguntava, você está entendendo? E ele, tô. Eu falava o nome dele e
e perguntava se ele estava entendendo. E as melhores notas de inglês eram dele, e ele tinha Asperger. Então, assim, a questão do autismo é, assim, muito complexa, né? São vários níveis, Sim. Mas se oportuniza a criança ao aprendizado, ela vai aprender no tempo dela, mas ela vai aprender. E no autismo tem um fator, né? Que a cor do autismo é azul, né? Porque dizem que é uma doença dos meninos. Só que não é Sim. bem por aí, né? Não. Agora, já Não, estudos mais recentes mostram tem que meninas também. esse mais comportada, mais cômoda, quietinha no canto, se espera das meninas. Então, as meninas são subnotificadas, elas não são diagnosticadas Não com são autismo diagnosticadas, e não são porque acham que tratadas. aquele comportamento é o da educação que ela está recebendo, né? E Para é ser quietinha. conveniente. Se espera que a menina seja mais quietinha. Né? Então, no É menino que verdade. está ali meio alheio à situação, como se espera que ele seja mais ativo, chama atenção. Né? É Agora, a verdade. menina não. É Então, verdade. já tem depoimentos de Outras mulheres que descobriram de, que eram autistas com 30 e poucos anos. olha Né? só, Porque é, de repente, adultas, elas começaram e, a ler per, alguma coisa e foram atrás, e né? perceberam, vai se identificando, né? É isso mesmo. É. Então, Então, é é uma temática bem relevante. bem relevante. Eu não sei o seu tempo como é que está aí, né? Não cai, Não, né, ainda essa temos live? um tempinho. Temos. Tem Ela um não tempinho. cai. Ela não cai. Então, a gente vai ficar em torno de uma hora e pouquinho, mas ela não cai. Certo. Então, eu, eu pensando na inclusão, né? Eu fiz um trabalho social lá no Lar da Criança, que são crianças ou que foram retiradas do convívio dos pais Uhum. por algum motivo, né? Sofreram alguma violência, ou foram abandonadas ou negligenciadas, ou crianças órfãs mesmo. E eu fiz um trabalho com elas de oficina literária, crianças de 8 a 14 anos. Então, eu ia toda terça-feira para o orfanato, lá para o lar de acolhimento, né? Nós batíamos papo sobre um tema, cada dia era um tema, foram 10 temas, e depois que eu batia aquele papo com elas, mostrava um vídeo, cantava uma música, fazia uma brincadeira, pedia para elas desenharem o que aquele tema tinha chamado a atenção delas. E cada uma desenhava uma coisa. Se o tema era circo, uma desenhava uma foca com a bola no nariz e o outro desenhava o palhaço. Quer dizer, cada uma, o tema chamava a atenção de alguma forma. E aí, a partir desse desenho, eles faziam uma história, né, um conto, eles criavam um conto em cima do desenho. E aí foi publicado, o Criança Esperança patrocinou, aí tem aqui, a Casa Colorida, e aqui você vê a lua acolhendo a casa, né? Porque uma casa de acolhimento, um lar de acolhimento, um orfanato, não é um lugar assim tão não é a casa da gente, mas lá eles se sentem em casa, as crianças são muito bem acolhidas. E aí aqui mostra a lua acolhendo a casa, porque muitas dessas crianças chegaram a dormir na rua, né? Sim. Então elas sabem o que é dormir à luz da lua, não ter um teto. E aí aqui a primeira página do livro tem o sol, né? E os raios do sol também acolhendo a casa. E a Ivete Sangalo foi quem fez a contracapa, ela ia lá também, visitava, aí está. Então, para mim, foi bastante orgulho de fazer esse livro. Tem os desenhos das crianças e os contos, e a editora Inverso fez um trabalho também, fez um preço social para poder publicar o livro. Foi bem legal, não foi comercializado, ele só foi feito para poder cumprir para distribuição, né? Então foi Criança Esperança patrocinou,
E assim, foi um trabalho que me deu muito orgulho, e as crianças, no dia do lançamento, nós fizemos na livraria leitura, no Shopping Bela Vista, lá em Salvador, e as crianças estavam todas, os meninos de camisa social, as meninas muito bem arrumadas, com cabelo bem arrumado, e estavam lá na postura delas, autografando. Então, o livro passava pela mão de todo mundo. Deixa eu ver se esse aqui tem. Não, esse não está autografado, mas passava pela mão de todo mundo, eles autografando. O livro foi eles que escreveram. Claro, Eles ilustraram e escreveram. Eu só conduzi as organizou só. oficinas literárias, eu só organizei. Então, aqui eu trato da questão da inclusão social da criança órfã, né? Mostrar que elas também são capazes, né? E aí eu tenho um outro, posso continuar falando? Pode. Vamos mostrar. Eu sei que você tem bastante trabalho nessa área e a gente precisa conhecer, porque às vezes a gente não procura, né? Não Nem tem sabe que noção, existe, né? vai procurar como, não, né? Então, aí logo depois que eu fiz aquele trabalho ali, que eu tive conhecimento da realidade das crianças órfãs e crianças que vivem em lar de acolhimento por abandono, por negligência ou violência dos pais, eu escrevi Você é semente de quê? É um conto. Né, que é um conto que uma formiguinha está levando uma sementinha, e aí a formiga se chama Saul, e ele diz, eu sou Saul, sou uma formiga saúva, e você é semente de quê? E essa pergunta, para a semente, ela fala assim, ué, eu sou semente, eu vim no vento. Aí ele disse, não, você precisa, aí ele disse, né, o Saul disse, você precisa ser semente de flor ou de fruta. E aí ela disse assim, não, eu só vim no vento, eu não sei de onde eu vim. E aí o Saul começa a perceber que a amiguinha não tinha noção de suas origens, né, de sua origem biológica. E isso é bem fato das crianças órfãs. Muita criança abandonada por aí que não, ou que foi abandonada e que não tem noção de quem são os pais. E aí essa história está no livro Pirlim Pim Pim, que foi lançado esse ano, da editora Versejar. É uma coletânea de contos, e assim, cada conto melhor que o outro, né? E o meu é esse, visando a inclusão de crianças, e fala da questão da criança órfã de uma forma lúdica, né? E aí aqui depois a história se desenrola, a sementinha conhece toda a família numerosa da formiguinha, e aí é bem legal também. E, por último, eu tenho, assim, não é por último, mas mais um, eu vou lhe mostrar aqui, que é o Contos que a Bahia Tem, que é um livro que fala da... Esse ano, esse, né? Hã? Foi esse Esse ano aqui, o lançamento esse desse, né? também é 2020, e eu tenho aqui o conto Relógio que Atrasa Não Adianta, que conta a história do cuco, que é o passarinho, né? Do relógio de uma fazenda, que tem uma vovozinha, e aí teve um dia que o cuco dormiu demais, e aí o sol não nasceu, o galo não cantou, e a vovó não levantou para fazer o café. E aí disseram, relógio que atrasa não adianta. Não adianta. O cuco não despertou porque ele ficou dormindo. Coisa de idoso, o relógio tinha mais de 100 anos, então o cuco também tinha mais de 100 anos, né? Também está na hora de aposentar. Aí o pessoal da fazenda lá resolveu mandar ele para um museu, e no museu ele faz muito sucesso, porque ele contava coisas do seu tempo, no tempo que ele viveu, né? Então é um relógio que é um conto que fala sobre a valorização da coisa antiga. Exato. Ou dos antigos, né? Então, antigos, o conhecimento dos antigos, né? Dos antigos, exatamente. Então, é um conto bem legal, a ilustração também bacana, em aquarela. Aparece aí a vovó. Bem bonito, parece a vovozinha. E é um livro também bem bacana. Esse aqui eu ainda tenho, o Pirlim Pim Pim, só na editora agora. Mas são livros assim, qualquer um desses livros, menos o da Casa Colorida. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo, que eu tenho. Ainda vai com a dedicatória.
a dedicatória da autora, né? Mas é isso. Essa é a vantagem de comprar direto com a autora, que vem com dedicatória. Vem com dedicatória e tem outro valor, né? Tem outro valor. É verdade. Aí vai o valor emocional, a gente faz com muito carinho, né? E quando a gente faz uma dedicatória, a gente faz exclusivamente para aquele leitor, né? Então é bem bacana. Não tem duas iguais, né? Ela É pode bem até ter a bacana. mesma mensagem, mas elas não são iguais. Não, elas vão com uma energia bacana assim da gente. Mas é isso. Nós estamos chegando a 1 hora, né? O tempo que a gente tinha previsto, né? Eu gostei muito que a gente pôde hoje fazer a live de verdade, né? Com essa troca com esse diálogo, né? Porque da outra vez eu falava, você não me ouvia e ficou muito truncado. Ficou porque complicado. A internet resolveu boicotar. Mas hoje ela só deu uma leve travadinha bem no meio da live, porque era 7h30, é a hora que ela resolveu. Você falou que é a hora que ela trava. Ela resolve que não quer funcionar direito, mas foi só uns segundinhos. Então, eu queria que você queria te parabenizar pelo teu trabalho, né? Dizer que é muito bom saber, né? Que existem pessoas pensando nos que foram esquecidos e que ainda são esquecidos, né? Foram esquecidos por muito tempo, foram colocados à margem, né? Quando a gente diz marginalizados, é deixado à margem, é deixado fora da sociedade. É verdade. E trazer essas pessoas como protagonistas, permitir que elas se enxerguem num livro, né? Porque você se enxergar num livro, num brinquedo, é muito importante. A questão eleva a autoestima, né? Exato, né? Quando muito importante. Uma criança negra, uma menina negra, você só dá bonecas brancas, né? Poxa, e ainda quer que chame de filha, né? Então, precisa dessa representatividade, né? Você falou agora em boneca negra, eu tenho ali eu faço bonecas de pano, né? Então, tenho 2 bonecas negras ali, que eu estou fazendo para dar de presente para 2 gêmeas, que são lá do lar de acolhimento, e aí eu fiz as 2 bonecas negras, então, você falando, e essa representatividade é muito importante, realmente. A gente vê agora, eu me emociono muito com a representatividade que a Maju Coutinho tem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Elas se veem ali, elas têm uma paixão pela Maju, porque é o cabelo igual, é a pele igual, é ela. E esse referencial, nossa, eu assistindo The Voice Brasil ontem, assim, emocionante, as meninas cantoras com vozes maravilhosas e que estão, assim, completamente felizes com o seu black, que antigamente as pessoas queriam ter o cabelo liso e assim, não que elas não aceitassem, mas eu acho que a sociedade exigia que se fizesse a transformação do cabelo, e é tão bonito ver um cabelo black composto com o rosto, tudo é muito harmônico, né? É harmônico. É harmônico. A natureza é harmônica, né? É harmônica, exatamente. Então, é importante. Bom, nos 2 livros aqui que eu escrevi, eu coloco personagens negros, eu coloco personagem loiro, eu coloco personagem ruivo, procuro estar colocando um pouquinho do que há no mundo ali, né? Porque e que pessoas que crianças possam se sentir representadas na literatura infantil. Isso é muito importante. Eu acho que a gente está construindo uma nova forma de escrever, né? Esse movimento ele é recente e é importantíssimo, né? Fugir Sem só. dúvida. Os contos de fadas são importantes, são bacanas, são. Mas a vida é muito diferente do conto de fadas, né? Então a gente também precisa conhecer de uma forma lúdica, encantada essas outras realidades. A professora Lídia Ortelli, ela diz, né, que o brincar é essencial para o ser humano ainda criança, que é um termo que ela usa muito. Ela diz o ser humano ainda criança. E os contos de fadas,
personagens fantásticos vão trazer elementos para essa criança dar vazão à sua criatividade, né? Elas vão amarrar aí um lençolzinho, vão sair por aí dizendo que são super-homens, ou que são, as meninas vão pegar uma varinha e dizer que ela é uma fadinha transformando gatinho em sei lá o quê. Mas aí, mas também é preciso trazer um pouquinho da realidade, né? Eu acredito, eu defendo que é importante justamente por conta da representatividade. Uma criança que não tem deficiência, ela vai relacionar com aquele vizinho, primo, amiguinho da escola que tem. Então, um cadeirante, ou uma criança com síndrome de Down, ou um albino, ele vai ver, é igual ao meu primo, é igual ao meu pai, ou é igual ao meu amiguinho da escola. E a criança com a deficiência e que está ali representada, simplesmente vai se sentir muito feliz, vai se sentir visto, né? Ele vai se sentir visto, não invisibilizado pela sociedade. Exato. Então, nós já estamos chegando em 1h06. Eu queria que você deixasse uma mensagem final e, enfim, dizer que fiquei muito feliz de a gente poder ter tido essa conversa hoje. Muito obrigada a você, Lindamir, pelo convite, ao Núcleo, né, de Gênero e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, porque, assim, eu fiquei muito lisonjeada, realmente, de poder estar falando e minha fala chegar no Sul, né, porque eu, apesar de estar publicando pela Editora Inverso, que é de Curitiba, eu moro no Nordeste, né, então aqui eu tenho um público maior, assim, as pessoas já me conhecem aqui no Nordeste, assim, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Bahia, já tem, assim, alguma visibilidade. E também eu queria deixar, assim, uma mensagem: olhe o mundo com suas diferenças, com a sua diversidade, como um todo. Nós somos todos diferentes. Então, você não é igual a mim, eu não sou igual a você. As pessoas são todas diferentes e todas têm seus potenciais. Então, tem que olhar as pessoas por suas potencialidades e não por suas limitações. A limitação da fala, a limitação da visão, a limitação da audição ou a limitação física é apenas uma limitação. E essa pessoa tem 1000 potencialidades. Então, vamos começar a ver o mundo de uma forma diferente. Muito bem. Igualitária. Muito obrigada. Isso, igualitária. Eu queria deixar minha rede social, eu posso deixar? Pode sim. Para quem quiser me seguir, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram é @Celina_Bezerra. No Facebook é Celina Bezerra. Mas no Instagram é onde eu coloco mais conteúdo a respeito da minha literatura, da minha trajetória na literatura, e os eventos que eu participo, as lives que eu participo, tá tudo lá no Instagram, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que nos acompanharam, a professora Léa Velho, que é professora da Unicamp, aposentada, mora naquela cidade feia que nossa, né? E tão mal cuidada pelos nossos políticos, que é o Rio de Janeiro. Né? Eu sou carioca, né? Então, a Léa é um expoente nas pesquisas de gênero, ciência e tecnologia, que estavam nos acompanhando, está dizendo aqui que amou a conversa, aprendeu muito, que vai atrás dos seus livros. Obrigada, professora Léa. Hoje eu enviei alguns que ela comprou já de presente de Natal, já está a caminho, Léa. A Tânia também estava por aqui, a Tânia é minha orientanda de doutorado, e prazer, também Tânia. nos acompanha sempre. Quem mais que estava por aqui? O Cleison. Eu só vejo as pessoas, ele comentou Ótima lá no noite para comecinho todos.
Ótima noite para todos e todas. Tema essencial a ser debatido com essas duas escritoras maravilhosas. Obrigada pela parte que toca, Obrigada, Cleison. Prazer também. Eu só vejo as pessoas que comentam, né? As outras pessoas que estão acompanhando não Sim, aparecem aqui para mim. Então, obrigada a perfeito. todas as pessoas que nos acompanharam, as pessoas que vão assistir também no gravado. Assistam, compartilhem, disseminem essa conversa, porque o tema é muito importante. Nós pudemos falar de várias fontes, de vários livros, para presentear as crianças. Natal está chegando, um livro, a literatura infantil é um excelente presente, então pode Sim, ser adquirido pelo site da Editora Inverso, né, que é a editora que nos acolhe, tanto a mim quanto a sim, Celina, é editorainverso.com.br. Há um aviso, né? A live de amanhã foi cancelada por a professora, a pessoa que viria conversar comigo teve um problema pessoal, então amanhã não teremos conversa, mas na sexta temos. Na sexta, o Michel vai conversar com a Maíra de Deus Brito, do Maré Atlântico Negro, da UNB, para falar sobre direitos humanos e genocídio da população negra. E a semana excelente. que vem nós temos duas lives, dia 11, eu e o Michel vamos receber aqui no Facebook do Núcleo de Higiene e Tecnologia, a professora Marineide D'Amico Figueiró, da UEL, para falar sobre educação sexual, a relação entre escola e família. E no dia 12, o Michel vai receber no Instagram dele, Michel Brito Ferreira, o Thomas Guzman, do Campus Comum, para falar sobre outros espaços de comunizar o pensamento, a experiência do Campus Comum, que é um projeto bem bacana que eles vão abordar. Então, pessoas, boa noite, muito obrigada e esperamos Obrigada. vocês às sexta. Obrigada, Celina. Beijo a De todos. nada. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.